Boa noite, estamos começando o programa Bate-Papo Legal, aqui pelo canal TP Fest. Uma boa noite a todos. O programa Bate-Papo Legal tem o apoio do Viva Mais Saudável e a entrevista de hoje é pelos Espaços Jurídicos com a advogada doutora Lidiane Pinheiro, que vai estar conversando com a gente sobre o tema auxílio acidente. Lembrando que o Bate-Papo Legal tem transmissão pelo canal TP Fest. Uma boa noite a todos. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Hoje a gente vai estar conversando sobre o auxílio acidente. Antes de a gente iniciar a entrevista, eu queria que a doutora se apresentasse para quem não a conhece. Me chamo Lidiane, sou advogada em Minas Gerais, na cidade de Coronel Rubriciano, e atuo na área de direito previdenciário. Doutora, então eu já começo a perguntar: qualquer trabalhador tem direito ao auxílio acidente ou existe alguma categoria específica que fica de fora desse benefício? Não, nem todo mundo vai ter direito de requerer o auxílio acidente. O auxílio acidente, ele é devido ao empregado, seja o empregado comum, aquele que tem a carteira de trabalho assinada, ou então o empregado doméstico, o trabalhador avulso ou então segurado especial. E quem fica de fora seria o contribuinte individual, aquele que trabalha por conta própria, e também o segurado facultativo. Eles não têm direito de tentar o auxílio acidente. E a lei fala em redução de capacidade laboral. Essa redução, doutora, ela precisa ser grave ou uma limitação leve, mas permanente, já dá direito ao benefício? Então, a qualquer grau tem direito. A lei ela não estipula um grau, não precisa ser o grau grave, não. O que precisa comprovar é que a incapacidade ela é permanente, que deixou sequelas, e devido a essas sequelas, o trabalhador, né, ele precisa de um esforço maior para desempenhar a sua função ali no dia a dia. Então, o que precisa ser comprovado é isso. Agora, o grau, se vai ser leve, moderado ou grave, isso não importa. Mesmo que seja o mínimo ali, mas comprovando que ficou a sequela depois da lesão consolidada, aí a pessoa já pode ter o direito de estar recebendo o auxílio acidente. E, doutora, a diferença entre o auxílio doença e o auxílio acidente, que as pessoas ainda acabam confundindo Uhum. muito. Como funciona? É necessário primeiro receber o auxílio doença para depois pleitear o auxílio acidente? Tá, então vamos lá. Tem uma diferença entre o auxílio acidente e o auxílio doença. O auxílio doença ele será pago por um período, enquanto a pessoa ela está de forma temporária incapaz de retornar às suas atividades laborativas. O auxílio acidente, ele tem uma natureza indenizatória. Então, como que deveria ser a forma correta? Assim que cessou o auxílio doença, ficou comprovado que teve uma consolidação ali das lesões. Aí deveria, via de regra, ser automático, né? Cessou um, já analisa a possibilidade de estar recebendo o outro. Só que não é assim que vem funcionando. Então, às vezes, a pessoa ela ganha alta, né? E o INSS não faz isso, não está fazendo isso como deveria. Então, aí a pessoa precisa, por conta própria, estar requerendo o auxílio acidente. Mas tem também alguns casos de algumas pessoas que acidentou. É importante falar também que não tem que ser acidente de trabalho, é acidente de qualquer natureza. A pessoa pode ter acidentado, por exemplo, jogando bola, é, numa moto, fazendo uma trilha. Mas se esse acidente deixou uma sequela, a pessoa já passa a ter direito, né? De estar requerendo o benefício. Só que
pode ser também que por algum motivo a pessoa não entrou requerendo auxílio doença. E ela, posteriormente, depois, por algum motivo, ou pela gravidade, né, da lesão, começou a ficar um pouco mais grave, ela pode estar requerendo o auxílio acidente sem problema nenhum. Mas, via de regra, tem que pedir primeiro o auxílio doença para depois requerer o auxílio acidente. E, doutora, é verdade que pode continuar trabalhando de carteira assinada e receber o auxílio acidente ao mesmo tempo? Sim, sim, é verdade. É por conta da natureza. A natureza do auxílio acidente, ele é indenizatória. Então, a pessoa ela irá receber o benefício, né, uma vez que preencheu todos os requisitos, passou pela perícia médica, ela irá receber o auxílio acidente e ela poderá continuar trabalhando sem problema nenhum. E como é feito esse cálculo do valor mensal do benefício hoje? Ele corresponde a quantos por cento do salário-benefício? Hoje, esse cálculo ele é feito 50% da média de todas as contribuições de julho de 94 até o dia que entrou com o pedido do auxílio acidente. Então, pega a média aí de 100% de todas as contribuições. Aí, depois que fez essa média, aí é os 50%. E, doutora, as mudanças recentes na legislação previdenciária, elas acabaram afetando o cálculo em algum caso específico? Sim, porque antes da emenda de 2019, era feito como essa média? Pegava as 80 maiores contribuições e excluía as 20 menores. Hoje não. Hoje é 100% de toda a contribuição de 94, de julho de 94. Então, pega as maiores, as menores. Então, acaba que pode sim prejudicar no valor do benefício do auxílio acidente. Doutora, se a pessoa acabou sofrendo um acidente e acabou ficando com uma sequela pequena, há alguns anos já, mas nunca pediu esse benefício desse auxílio acidente, ela pode requerer ainda ou existe um prazo? Não, ela pode. Ela pode requerer. Como eu expliquei, eu tenho caso no escritório de pessoas que acidentaram há 10 anos atrás. E hoje elas entram para tentar o auxílio acidente. Né? Então, não tem um prazo. O que tem um prazo aí de 5 anos é com relação aos atrasados, né? O que falamos retroativos. Né? Então, não é porque a pessoa, depois de 10 anos, resolveu pleitear ou tentar ou ali o direito ao auxílio acidente, que ela vai receber todo o período. Não, não é assim não. Tem um prazo aí de 5 anos que o INSS paga, mas para entrar, para tentar, não tem um prazo não. E quais são os documentos que não podem faltar na perícia do INSS? E o que a doutora recomenda caso o perito negue o nexo causal entre o acidente e a sequela? Tá, vamos lá. Os documentos. Primeiro, laudo médico, relatório médico, exames, a CAT, caso for um acidente, né, de trabalho, a CAT também precisa de ter. Entrou e o INSS, entrou na via administrativa, o INSS negou, já vai para a justiça. Não fique insistindo demais no INSS, não. Negou, vai para a justiça. E teve uma mudança na portaria, a portaria 15, se eu não me engano, que agora vai ter que fazer uma análise documental prévia. O que seria isso? Como que funcionava antes? Você entrava lá, fazia o requerimento, né? Ligava para o 135, fazia o requerimento auxílio a acidente e logo em seguida eles marcavam a perícia. Agora não está funcionando assim, não. Assim que você fazer o pedido, será necessário você anexar o laudo médico. E o laudo médico, ele tem os requisitos mínimos. Então, vai precisar de ter o histórico, como que foi que o acidente ocorreu, quando que ocorreu, informar que ficou sequelas e como que essas sequelas, elas podem atrapalhar a pessoa ali no dia a dia, na função, né? Então, tem que deixar isso bem claro.
aí o INSS irá fazer essa análise para depois dar continuidade no pedido. Então, até ano passado não era dessa forma. Agora tem essa análise documental. E essa análise documental, ela serve como filtro mesmo. Então, a partir do momento que a pessoa entrar requerendo auxílio acidente e o laudo não estiver de acordo com os requisitos, o INSS poderá negar o pedido. E para ingressar com uma ação na via judicial, pode até ficar prejudicada essa ação também. Por quê? Vai ficar faltando interesse de agir. Porque se tem os pré-requisitos para ser cumprido e a pessoa não cumpriu, há a falta de interesse de agir. Então, agora é necessário tomar muito cuidado com o laudo. O laudo precisa estar bem completo, ter algumas informações, pelo menos o mínimo ali, que a portaria está exigindo, para não ter risco, para poder dar continuidade no pedido. Doutora Lidiane, eu até gostaria que a doutora ressaltasse a importância das pessoas procurarem a assessoria jurídica para orientação, ou até mesmo para dar entrada no processo, ou até mesmo no pedido. Sim, quem trabalha na área já está atento a todas as modificações. Igual agora, essa questão dessa análise documental no auxílio acidente. É algo novo, que até então tinha no auxílio doença, né? Só que é um pouco diferente. Do auxílio acidente funciona de uma maneira e do auxílio doença de outro. Então, a importância é que o profissional já vai orientar quais que são os requisitos mínimos que precisam constar no laudo. Porque se esses requisitos mínimos não estiverem constando no laudo, o risco de ter uma negativa é muito grande. E a partir do momento que o INSS negar o benefício, o profissional logo já vai ingressar com uma demanda judicial. E é muito importante fazer a instrução muito bem feita do processo administrativo. Porque quando chegar lá na via judicial, o processo precisa estar redondinho, né? Para as pessoas poderem entender. Tá tudo certo, não ter nenhum erro, para não abrir espaço para o INSS contestar alguma coisa no processo administrativo. E normalmente quem trabalha com isso é do ramo, né? É especialista na área, já vai saber, já vai conseguir prever o que pode ou não causar problema lá na frente. Porque, infelizmente, o INSS tem negado em muitos benefícios na via administrativa. Então, é importante fazer um processo administrativo muito bem feito. E é importantíssimo procurar assessoria jurídica, porque já está dentro, né, do que eles acabam pedindo, e assim não falta nada, né, doutora, para não ter um pedido negado, né? Sim, por mais que nós sabemos que o INSS tem grande chance dele negar, é necessário fazer tudo o que está sendo exigido na via administrativa. Né? Agora essa nova portaria, aí, a número 15, se eu não estou enganada. Se ela está exigindo o laudo e que esse laudo tenha algumas informações, então tem que fazer de acordo com o que está sendo exigido, para evitar problema na via judicial. Porque, infelizmente, torna a falar, o INSS tem negado muitos benefícios, muito mesmo. Então, se negou, tem que ir para a via judicial. E a doutora falou que não são todos os trabalhadores que têm direito a esse benefício. No caso dos autônomos também, então eles não têm direito, né, doutora? Não, o autônomo, ele está dentro do contribuinte individual, né? Ele é a pessoa que trabalha por conta própria, então não vai ter direito. Então, é muito importante olhar na época do acidente, como que estava o vínculo ali com o INSS. Porque se na época ali do acidente ele era um autônomo, um facultativo, ele não vai ter direito. Então, é importante olhar isso antes também de fazer o requerimento na via administrativa. No caso, se ele trabalhasse registrado na época do acidente e hoje ele estivesse trabalhando como autônomo, é possível ainda requerer? Sim, porque a gente olhando qual que era, como que estava a situação lá na época. Né? Então, se lá na época ele trabalhava como de carteira assinada, ou então estava no período de graça, né? Mas antes ele trabalhava de carteira assinada, não tem problema nenhum, não.
Agora, se é contribuinte individual, se é facultativo, aí não tem direito, não. E a gente tem a pergunta da Letícia. A Letícia é de Minas Gerais, de Contagem, ela mandou a pergunta. Ela pergunta, doutora, existe a possibilidade de a pessoa que sofreu um acidente fora do trabalho requerer o benefício? Sim, sim, como eu expliquei. Esse tipo de auxílio pode ser concedido para qualquer tipo de acidente, não só acidente no trabalho. Pode ser acidente doméstico, às vezes a pessoa estava limpando uma casa, caiu, é, teve uma fratura, vamos supor, no ombro, precisou colocar parafuso, placa. Então, a pessoa vai ter direito. Acidentou jogando bola, a pessoa vai ter direito. Então, é qualquer tipo, qualquer natureza do acidente. E a gente tem a pergunta do Ricardo. O Ricardo é de Betim, Minas Gerais também. Ele manda boa noite, doutora. Gostaria de saber quando o INSS pode cortar esse auxílio acidente ou ele é permanente? Então, até 1997 era possível receber a aposentadoria e o auxílio acidente. Hoje já não é assim mais. A partir do momento que você consegue uma aposentadoria ou que a pessoa venha a falecer, o benefício ele é cessado. E a gente tem a pergunta da Kátia. A Kátia é de Itapetininga, São Paulo. Ela manda, boa noite, doutora. Quando a sequela é estética e não depende de carregar peso, é possível conseguir o benefício? Não, é porque o benefício ele será concedido quando há uma lesão consolidada e essa lesão ela causa uma redução na capacidade da pessoa de desenvolver aquela função no qual ela está trabalhando. Então, se é uma coisa estética, então ela não vai ter direito, é porque é preciso comprovar que aquela sequela ela reduz, que a pessoa precisa de fazer um esforço maior para se desempenhar uma função. Por exemplo, se é um mecânico que tem uma placa ou um parafuso no ombro, automaticamente terá uma dificuldade maior de fazer sua função. Então, só por aí ele já passa a ter uma grande chance de conseguir aquele benefício. Porque não é o fato de ser uma coisa estética, é porque realmente aquela lesão está causando uma redução. Então, ele vai precisar de fazer um esforço muito maior para conseguir fazer o trabalho dele no dia a dia. E a gente tem também a pergunta do Juliano pelo grupo jurídico. Ele é de Campo Grande, Mato Grosso. Ele manda, boa noite, doutora. Se eu for demitido, estando recebendo auxílio acidente, eles podem cortar? Como funciona? Não. O benefício só será cessado quando a pessoa conseguir uma aposentadoria ou se ela vier a falecer. Então, se ela estiver trabalhando, ela tem direito de continuar recebendo. Se ela ficar desempregada, ela vai continuar recebendo do mesmo jeito, porque o benefício ele é de natureza indenizatória. Então, não tem problema nenhum, não. E a gente tem a pergunta enviada aqui, da produção está mandando, que foi enviada pelo site da Yasmin, de Minas Gerais. Ela mandou lá, quem nunca contribuiu pode se aposentar? Obrigada. Aposentar não, né? Porque qualquer aposentadoria você precisa de ter uma contribuição. O que as pessoas confundem muito, né? Apesar que não é muito o tema da O de entrevista hoje, hoje, mas né? é bom falar, né? Tem um benefício de prestação continuada. Esse benefício de prestação continuada, ele não exige contribuição. É para pessoas idosos que têm mais de 65 anos e são de baixa renda, ou pessoas deficientes que também são de baixa renda. Aí não há necessidade de contribuir, mas também não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial. Mas se falar de aposentadoria, de auxílio-doença, auxílio-acidente, precisa de ter contribuição. Tem que ter a qualidade segurada ali para poder ter direito. E a gente tem a última pergunta enviada pelas redes sociais, que é do Luciano, de São Paulo. Ele manda, boa noite, doutor, eu sofri um acidente de trabalho há mais ou menos 20 anos, na época. Houve pagamento dos direitos trabalhistas no fórum, mas não requeria esse auxílio. Eu poderia estar entrando hoje, pois eu tenho uma sequela no braço e ela está limitando o meu trabalho hoje, depois do tempo que vem passando. Está Sim, piorando. pode. Como eu falei, não tem prazo para poder dar entrada, não.
ele junta a documentação necessária, como eu já falei, o laudo médico, o exame de imagem, né? Quando no caso dele, seria bom ter o exame de imagem e faz o requerimento. Então, é possível Ok. sim. E a gente tem aqui, a Patrícia está falando uma recomendação, doutora, se o próximo tema poderia ser sobre os deficientes, pois Ah, temos muitas sim, sim. restrições. Ela está E mandando é uma bom porque sugestão o que de acontece? entrevista. Quando a pessoa consegue o auxílio acidente, querendo ou não, ele ajuda na aposentadoria da pessoa com deficiência. Por quê? Acaba que o próprio INSS já reconheceu, né, esse problema que a pessoa tem, né, essa limitação que a pessoa tem. Então, isso é uma prova a mais para quando for requerer uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Mas podemos sim falar um pouquinho sobre. Ok, doutora, e a gente está quase chegando ao final da entrevista, e eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos, o pessoal acompanhar aí os seus conteúdos também pelas redes sociais. Sim, o meu Instagram é lidianepinheiro.advogada. O meu telefone já está na bio, mas é 31 988 17 39 34. Precisando, estou à disposição. E, doutora, faltou falar algo que a doutora gostaria de estar acrescentando aí pelo tema da entrevista que a gente deixou de falar? Não, eu só gostaria mesmo de reforçar a questão dessa nova portaria, tá? Se caso a pessoa optar em querer fazer sozinho, né, o requerimento, o laudo, além de ter as informações do médico, o carimbo do médico, a data, é necessário ter as limitações, é necessário ter o CID. Então, o laudo tem que estar bem completinho para não ter risco do INSS negar o benefício, porque hoje, com essa análise documental, ela realmente vai servir como filtro aí. Porque se o INSS entender que o laudo não preenche os requisitos necessários, não tem um mínimo de informação, ele irá negar. Então, é prestar muita atenção no laudo médico. E todos esses laudos têm que ser atualizados, né, doutora? Sim, sim, tem que ser atualizados. É bom levar os laudos mais antigos? Sim, mas um laudo novo, atualizado ali, para comprovar que aquela sequela, ela é permanente, que ela mantém ali, como que ela atrapalha, como que ela limita a pessoa ali no dia a dia, é necessário ter um laudo atualizado. E isso acontece para todos os casos, né? Inclusive até para o auxílio doença, né, doutora? Só que aí o laudo do auxílio-doença, ele é diferente, né? Porque o laudo do auxílio-doença vai precisar de comprovar a incapacidade temporária ali, né? Então, a pessoa tem um problema de saúde e aquele problema está tornando ela incapaz no momento de retornar ao mercado de trabalho para a função dela. Então, é totalmente diferente o laudo do auxílio-doença para o laudo do auxílio-acidente. O auxílio-acidente vai focar mais ali nas sequelas, né? Num esforço maior que a pessoa precisa de estar realizando ali na sua tarefa habitual ali, por conta daquela sequela que ficou do acidente. Então, são laudos totalmente diferentes. Por isso que é importante procurar aí um profissional para poder estar orientando. E eu gostaria de agradecer a sua presença, doutora, aqui no programa Bate-Papo Legal, pelos espaços jurídicos. Obrigada pela sua disponibilidade, sempre está trazendo aí os temas bastante importantes, tirando as dúvidas dos internautas. Então, eu que agradeço, muito obrigada e até breve, se Deus quiser, né? Até breve. E para você que quer acompanhar os conteúdos da doutora Lidiane Pinheiro, só seguir ela no Instagram, @lidianepinheiro.advogada. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, agradecendo a todos que participaram, enviaram as suas perguntas. Voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite, doutora. Boa noite, com Deus.